Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, As Crônicas do Fantasma número 1. Esse quadrinho, ele faz parte de um dos maiores projetos da editora Mitos para esse ano de 2019. Projeto que é nada menos trazer de volta o fantasma ao mercado editorial brasileiro, né? E a Mitos vai fazer isso com uma série de lançamentos do personagem, lançamentos que são muito diferentes entre si. Lançamentos que trazem obras mais clássicas, obras mais contemporâneas. E qual é a tentativa? Né? Uma tentativa de tentar atingir tanto os fãs mais antigos do personagem, quanto captar novos leitores, é claro, né? As Crônicas do Fantasma, essa série aqui, tem a proposta de trazer as tiras clássicas do personagem escritas pelo seu criador, né, pelo Lee Falk, né? A edição, como vocês estão vendo, ela tem formato italiano, o mesmo formato que sai em Dylan Dog, Martin Mister, e ela tem 100 páginas, olha só, são 100 páginas em preto e branco, né? Tá seguindo o original. Bom, e os desenhos são do Ray Moore e do Wilson McCoy. O roteiro, como eu já falei, do criador do personagem, do Lee Falk. E essa edição aqui, ela possui 5 histórias. Ela compila 5 histórias, né? Porque as tiras, elas eram tiras que davam, não são tiras completas, como a gente pega uma tira do Calvin, assim, a tira, sei lá, 4 quadrinhos, tem uma piadinha ali, né, completa. Não, as tiras de aventura, elas continuavam, a pessoa acompanha nos jornais seguidamente, né? Então aqui nós temos tiras compiladas e essa compilação de tiras dá o todo de 5 histórias. Vou mostrando um pouquinho mais do desenho para vocês enquanto eu falo, né? A primeira história tem o título A Armação. A segunda tem por título A Maga Escarlate. A terceira, A Transformação do Fantasma. A quarta, Diana e os Assaltantes de Banco. E a quinta, Os Recém-Casados. E o Fantasma, ele é um personagem que é conhecido como precursor de vários dos conceitos que ficaram famosos nos super-heróis, né? E as suas histórias, elas bebem muito do contexto das aventuras pulp, né? Daqueles romances pulp que traziam aventuras, sei lá, na selva, aventuras também, algumas de ficção científica. E essas aventuras pulp, elas foram muito importantes para a cultura pop, né? O próprio Fantasma, ele tem um quê de Tarzan. Ele habita uma floresta que é praticamente um universo de possibilidades. Algumas possibilidades mais realistas, outras possibilidades mais fantásticas, né? É um mundo de povos, é um mundo de lendas, é um mundo de mitos. O próprio Fantasma é uma espécie de lenda, né? É um homem, né, que assume o legado dos seus antepassados. O primeiro fantasma foi um homem que jurou para a caveira do assassino do seu pai, que dedicaria, ele e seus descendentes dedicariam a vida a combater a pirataria em todas as suas formas, né? Então, quando um fantasma morre, seu descendente assume o legado, né? Então, os povos da região acreditam que o fantasma é um ser mágico e imortal, mas na verdade ele é só um homem treinado, inteligente, que usa lá, a tecnologia que consegue, né? E o bacana da seleção de histórias desse primeiro volume é que houve a preocupação que essas histórias apresentassem diversos elementos constitutivos da mitologia do personagem, né? Inclusive, se alguém quiser saber mais sobre o personagem, no vídeo que eu fiz comentando os lançamentos da Mitos para esse ano, do Fantasma, eu falei um breve histórico lá, esse vídeo que vou deixar linkado aqui para você. Inclusive aqui também na edição, isso é legal, né? Há um texto introdutório de, sei lá, umas 5 páginas, deixa eu contar aqui. De umas 5 páginas que, escrito pelo Thiago Gardinali, que contextualiza um pouco essa publicação. Também eu sempre gosto desses textos editoriais, assim, acho que isso ajuda bastante. Bom, assim, indo agora para as histórias que compõem essa edição, né, comentando mais especificamente sobre elas, não vou comentar sobre Fantasma em geral, mas fazer um reviewzinho dessa revista aqui. Bom, eu devo dizer em primeiro lugar que esse é o primeiro contato que eu tenho com o texto do Lee Falk, né, com as histórias escritas por esse autor
autor. Eu nunca havia lido nada dele e do Fantasma pouquíssimo. Fantasma escrito por outros pouquíssimo. Só encadernados com versões contemporâneas que a Mitos, com a versão contemporânea que a Mitos lançou alguns anos atrás, né? E assim, o que eu posso dizer sobre essas histórias aqui? Bom, primeiro, elas são completamente despretensiosas, né? Talvez para os padrões atuais nós pudéssemos até dizer que são ingênuos, mas é uma ingenuidade que, ao menos para mim, tornou essas histórias bastante agradáveis de serem lidas, assim, né? Pelo menos essa ingenuidade é uma ingenuidade que deu para apreciar, deu para curtir. Mas é claro que para apreciar bem isso aqui, tem que ler essas histórias de acordo com a proposta delas, né? Se a gente vai esperar a Mega Saga ou algo assim, não é isso aqui, né? Tem que ler, bom, são tiras de jornais, histórias, assim, relativamente curtas, né? Pelo menos quando a gente lê tudo de uma vez, né? Para quem não estava lendo no jornal, com certeza não era. E despretensiosas, assim, né? São histórias fechadas, simples e com foco na aventura. Os personagens são praticamente personagens conceitos. O herói, o vilão, a mocinha. O foco não é mesmo no desenvolvimento das personalidades, né? Mas na condução da ação, na resolução do problema, no lidar com o perigo. É isso que essas histórias têm, né? É uma história de aventura nos seus moldes mais clássicos, icônicos, assim, né? E esse modelo, né, de história fechada e os personagens são personagens de conceitos, funciona muito bem para que o leitor chegue e já esteja logo situado. Não há cronologia. As 5 histórias que estão aqui, elas poderiam ser lidas em qualquer ordem. Pelo menos nesse primeiro volume, a gente não tem impressão nenhuma de cronologias, assim, de cronologia. Bom, vamos lá, para vocês terem noção do que tipo de história nós temos. Nós temos Fantasma lidando com o sequestro de 2 moças por uma tribo de canibais. O caso de uma criança raptada a pedido de uma maga, que na verdade há um mistério por trás dessa maga e talvez ela não quisesse que essa criança fosse sequestrada. Nós temos um patrulheiro da Patrulha da Selva, que é secretamente comandada pelo Fantasma, sendo acusado de um crime por um mole que ele deu numa noite anterior, e isso desprestigiando completamente a patrulha, né? E algo que eu achei muito interessante nessas histórias aqui, achei bem legal isso mesmo, né? É a relação ambígua que o personagem tem com o colonialismo. Bom, pensem o seguinte, né? As histórias do Fantasma são escritas para o público americano, para o público dos Estados Unidos. Claro, um personagem branco, não sei o que. E ele vive numa espécie de floresta mágica, que poderia ser muito facilmente, ser tanto na África, poderia ser, sei lá, na América do Sul, poderia ser na Oceania, né? Em territórios que foram colonizados. Olha só que interessante como é que o personagem é, né? Ele, então, é um branco, né? Ou seja, de origem, a ascendência dele europeia, e ele vive no meio desses povos colonizados, e ele é o herói desses povos, né? Ele é respeitado por esses povos da floresta. Inclusive, ele lida com a religião desses povos, sabe? Ele lida com a religião desses povos de modo a usar essa religião para aumentar a autoridade e o mito dele. Tem isso numa história aqui. Tipo, ele combina com uma espécie de sacerdote lá de fazer um rito para que as pessoas acreditem que ele é um ser mágico, que ele chegou na hora. A gente pensa, caramba, né? Então ele está ali manipulando. Só que não é bem isso. Ele não é um estrangeiro. O Fantasma não é um estrangeiro, ele não é alguém de fora. Ele é um nativo do lugar. Por que ele é um nativo? Ele é de uma família que vive ali por séculos. E aqueles povos, por mais que ele seja diferente deles, são familiares, são próximos a ele. São povos que ele gosta, inclusive, que ele respeita a cultura, né? Ou seja, há uma certa ambiguidade, assim, né? Se a gente fosse pensar, pô, é um herói, sei lá, colonial. Não, não é bem isso. Não é mesmo, assim. Tem até elementos disso, mas a partir dele pode-se fazer até críticas a essa questão do colonialismo, né? Bom, e esse é um ponto que, ao meu ver, dá muito pano para manga, que eu imagino que, lendo mais histórias, eu vou ter mais percepções para falar. Mas eu devo dizer que isso é algo que eu retirei da leitura, né? Não é algo que está aqui didaticamente para ser percebido. O objetivo dessas histórias é literalmente entreter.
São histórias que o objetivo é o entretenimento, né? É, como eu falei, né? É um quadrinho que tem uma pegada mais simples, é muito reflexo do seu tempo e também do meio que ele era publicado, que eram jornais, né? Essa questão das tiras, assim. E devo, assim, ainda quero dizer que eu acho que essa publicação é muito digna de celebração, sabe? Acho mesmo, assim. Eu sempre acho bom ver clássicos do quadrinho, seja de qualquer lugar do mundo, sendo publicados, republicados no Brasil. Sei lá, fiquei feliz quando eu vi lá o Lone Sloan saindo por aqui, pelo Pipoca e Nanquim. Quando eu vejo, sei lá, aquele resgate todo que fizeram com as histórias antigas da Turma da Mônica. É muito legal ver histórias clássicas dos quadrinhos sendo acessíveis para o leitor atual, né? Eu sempre acho que isso é para ser celebrado, né? E há uma peculiaridade nessa edição aqui que vale a pena mencionar, que embora as histórias sejam antigas ali, são histórias assim pré-década de 60, né? São histórias assim pré-década de 60, né? O que acontece é que todas elas são inéditas no Brasil. É isso que é anunciado aqui na capa, né? Eu acredito que vai agradar bastante os fãs antigos do personagem essa edição. Acredito mesmo. E eu acredito que ela também é legal para aqueles que, assim como eu, se interessam pela história das histórias em quadrinho. Isso aqui é um personagem marcante, né? É legal para conhecer esse processo até de construção da própria linguagem, construção dos temas trabalhados nas histórias em quadrinhos, né? E eu repito, né? Eu, ao menos, achei bem legal, assim, prazerosa a leitura dessa aventura. Que, inclusive, tem pitadas de humor. Às vezes pode ser até um humor involuntário, porque eu estou lendo em um tempo diferente, mas que eu ri às vezes, né? Quero bastante continuar acompanhando. E, assim, talvez o mais legal desse projeto da Mitos, né, é que as outras séries que vão ser publicadas, por exemplo, tem O Fantasma, que vai sair, está programada para esse mês também, terão propostas completamente diferentes dessa aqui, com propostas mais contemporâneas. Ou seja, quem estiver tendo contato, quem estiver querendo ter contato com o personagem pela primeira vez, pode fazer isso a partir de perspectivas que são muito diferentes. Assim, ponto aí para a Editora Mitos, realmente acho um projeto bem legal, estou bem motivado aí para acompanhar as aventuras do Fantasma. Diz aí se você já acompanha o personagem, se gosta, se não gosta, se tem curiosidade, se gosta de ler essas histórias mais antigas, se tem interesse pela história das histórias em quadrinhos, põe aí nos comentários. Acho que é só isso que eu tinha para dizer. Vou deixar o link aqui, tá à venda na Amazon também essa edição. Vou deixar o link aqui, vai para bancas também, salvo engano, acho que vai para algumas bancas. Imagino que vai ter disposição parecida com a de Dylan Dog, por exemplo. Tem também na loja da Mitos, mas eu deixo aqui o link da Amazon, eu sempre digo, né? Quem compra por esse link acaba ajudando o canal a melhorar, a se manter. Te convido a dar teu joinha se você gostou do vídeo, a compartilhá-lo, a mostrar para os seus amigos e também a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, né? Seja bem-vindo se está chegando por aqui por agora. Se inscreve, tem vídeo todos os dias sobre quadrinho por aqui e eu espero continuar comentando as aventuras do Fantasma. Um abração e até o próximo vídeo.